A vida despertou mais uma vez no meu lindo Portugal. O sol já raiou. Pai do céu, meu amado Pai, faz com que a fé desça sobre este teu servo. Pai amado, faz com que o Espírito Santo habite neste seu servo. Pai, obrigado. Hoje não falo para vós, irmãos e irmãs, filhos e filhas, mas também falo. Eu nasci e depois fui batizado em Cristo por meu Pai, na Igreja Católica Apostólica Romana, de que fazemos parte. Faço parte desta Igreja e hoje venho falar convosco, Igreja minha, amada minha, Igreja que me salvou, porque se não fosses vós, o Mestre já não existia. Igreja, obrigado por existires. A vossa vida não é fácil. Os tempos são difíceis. São tempos de pouca fé. Os tempos mudaram. E a Igreja encontra-se em grandes encruzilhadas. Igreja minha, amada minha, vou falar-vos do vosso pecado original. Sim, Igreja minha, amada minha, vós também tendes um pecado original. Não é só o homem. Igreja minha, minha amada, vós tendes um grande pecado original. Então, vamos começar do início. Pai do céu, envia-me o dom da palavra. Pai do céu, envia-me o Espírito da sabedoria, para que as minhas palavras sejam luz. Luz para a minha amada Igreja. Pastores dos pastores, ouvi-me. Ouvi a minha voz, porque a minha voz é a voz do Mestre. Eu estou no Mestre, sou discípulo do Mestre. O Mestre está em mim, eu estou no Mestre, e ambos estamos em nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus guerreiro, Deus castigador. Igreja minha, quando o meu irmão Jesus veio ao mundo, nasceu, entrou nas sinagogas e ouviu a lei, ouviu, tal como eu ouvi. Mas, como era uma mente brilhante, rapidamente entendeu e já sabia. Aos 12 anos já ensinava os doutores da lei. E a vida do meu irmão seguiu e ele partiu a ensinar. Deixou as sinagogas, porque viu como é que se ensinava nas sinagogas. Era uma recitação da lei. Os doutores da lei não entendiam, porque tinham um coração duro. E os doutores da lei só sabiam recitar lei, não entendiam. Há parte da lei que não entendiam.
Há outra lei, mais, digamos, conselhos terra a terra, que todos entendemos, mas há parte da lei que nem todos entendem. E Jesus percebeu, tal como eu percebi, que os pastores da lei não entendem a lei, aquela lei mais profunda. Recitam leis, mas não a entendem. E Jesus partiu à procura de homens que pudessem ensinar a lei, ensinar a pensar a vida. E ao longo das suas jornadas foi tendo com diversos homens do povo, pescadores, pedreiros, construtores, cobradores de impostos, homens que andavam nas suas vidas, e ele, devido à sua áurea, devido ao seu encanto que tinha sobre as pessoas, fez com que essas pessoas largassem tudo e o seguissem. Jesus ensinava a lei de uma forma diferente. Percebeu isso, tal como me fez perceber a mim. Eu não recito lei, eu transmito lei, como os nossos antepassados ancestrais transmitiam a lei, através de imagens, através de parábolas. E sede vós, meus irmãos, que tendes que pôr a vossa cabeça curiosa a perceber, a entender o que vos digo, e assim aprendereis profundamente e facilmente a lei de meu Pai, a lei da vida, porque Deus é a vida, Deus é a vida, Deus é isto tudo, o que conhecemos e o que desconhecemos. E nós desconhecemos a fé, cientistas. Vós não sabeis o que é fé. Vós vede milagres à vossa frente e não os percebeis, porque a fé ultrapassa a ciência. A ciência gosta do que é material, do que se pode contar, e trabalha muito bem. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Consegue descrever uma pedra a cair. Mas quando passamos para coisas mais complicadas, a ciência tem, e não é que sejam complicadas. Por exemplo, a nossa mente, nesse campo, a ciência já tem muita dificuldade em trabalhar. As emoções, a ciência começa-se a perder. E quando passamos para a fé, então, ciência minha, já pouco tendes a dizer. Porque a fé já é algo muito não mensurável. E há muitas coisas não mensuráveis nesta vida, como o amor que sentimos. A ciência terá enorme dificuldade em estudar o amor, estudar emoções, porque são grandezas dificilmente mensuráveis. Trabalha bem no plano material, no que consegue ser mensurado. Quando passamos para outros planos, a ciência deixa de ser útil ao homem. Não nego, longe de tudo, a importância da ciência. Eu sou um cientista. Falo com a voz da autoridade. Eu sou um cientista, embora já não tenha o conhecimento. Ele varreu-se-me todo. Todo o conhecimento que eu estudei, todos os anos que eu
passei a aprender, a acumular conhecimento. Ele varreu-se-me todo. Ficou o espírito de cientista que ainda habita em mim e se habitará até o resto da minha vida. Faço muitas experiências. Faço experiências até com a fé, com a religião. Para mim, muitas vezes tudo isto não passa de uma maravilhosa experiência. Uma experiência que me diz muito. Focando novamente a minha mente em Jesus, meu irmão, meu Salvador. E agora tenho que me desviar da chuva, porque Deus, meu Pai, está-me a enviar aqui uma chuvinha boa. E eu tenho medo que a minha máquina se estrague. E vou aqui abrigar-me junto a esta árvore. Irmãos, irmãs, deixai-me focar novamente a mente. Estava eu a falar de Jesus, meu Mestre Jesus. Jesus então decide partir a ensinar não os doutores da lei, porque vê que o seu coração é duro e não conseguem deixar de recitar lei. E vai ter junto das pessoas deste mundo. E então as começa a ensinar. E pega em pescadores e torna-o em pescadores de homens. Toma um agricultor e também o torna num agricultor de homens. Pega num carpinteiro e torna esse carpinteiro num carpinteiro de homens. Jesus era isto. Ensinava a vida e ensinava a vida de uma forma diferente, de uma forma que qualquer pessoa a compreende. Porque o nosso entendimento é muito superior quando comunicamos por imagens e quando depois, quando transmitimos o conhecimento por imagens, parábolas, as leis da vida, e o nosso ouvinte entende essa mensagem e tem que a perceber. Tem que perceber e tem que pensar essa lei. Ela não lhe é dada de forma imediata. E quando o nosso ouvinte tem de pensar, compreende a imagem e compreende a lei profundamente. Essa imagem fica para o resto da vida, porque foi o ouvinte que descobriu a mensagem que estava na imagem. E isso fica para sempre gravado nas nossas mentes. Ao contrário da lei que é debitada por palavras, essa não fica. E Jesus, naquele tempo, era um tempo de profetas. Era um tempo de muitos profetas. E Jesus era mais um dos profetas. E decidiu seguir o seu caminho. E acabou morto numa cruz. Um homem bom acaba morto numa cruz. Ele decide que o São Pedro seria o seu digno sucessor, o fundador da sua igreja, porque via qualidades em São Pedro que o levava a pensar assim. Por obra do destino, São Pedro, disse-me um padre de um momento que eu não sabia dessa história. Agradeço-lhe do fundo do coração ter-me contado essa história. E não é uma história, penso que é realidade.
São Pedro, então, ficou encarregado de fundar a Igreja de Jesus Cristo, de fundar e de a construir. O que sucede é que São Pedro, nas voltas da sua vida, acabou morto numa cruz. E ele, como não se considerava digno de Jesus, quis morrer de cabeça para baixo. Ou seja, a Igreja ficou sem timoneiro. No entanto, aparece a personagem uma personagem muito importante na vida da Igreja. E essa personagem é o pecado original da Igreja, porque não é um discípulo de Jesus. Ele chama-se Saulo, São Paulo. São Paulo era um doutor da Igreja que se converte a Jesus Cristo, mas não é um discípulo de Jesus Cristo, é um doutor da lei, é um homem brilhante, é um homem que consegue construir um edifício que resistiu durante 2000 anos e continua forte. Homem brilhante, homem que naquele tempo transpôs montanhas, mares, rios, andou por continentes a construir e a fundar a Igreja de Jesus, a minha amada Igreja Católica Apostólica Romana. Irmãos, Paulo fez um trabalho maravilhoso na construção de um edifício maravilhoso que é a minha amada Igreja, porque sem vós, com as vossas virtudes e com os vossos pecados, sem vós, eu não saberia da existência de Jesus Cristo. E como eu, ao longo das gerações, muitas outras pessoas não saberiam da existência de Jesus Cristo. Então, qual é o pecado original da Igreja? Jesus, que percebe que os doutores da lei não transmitem a lei de forma eficiente, quem acaba por tomar conta da sua Igreja? Um doutor da lei, um brilhante doutor da lei. Não era um doutor da lei qualquer. Esse homem era brilhante, São Paulo. Era um homem de trabalho imenso. Trabalhou imenso. Lutou. Foi um homem de trabalho notável. No entanto, não entendeu o Mestre. Viu que a mensagem do Mestre era boa, mas não o entendeu. Não o entendeu profundamente. E torna a Igreja de Jesus Cristo numa igreja de doutores da lei. O que Jesus Cristo percebeu que era errado, acabou por ser a sua igreja. Uma igreja de doutores da lei, que não entendem o Mestre, que não o percebem, que recitam leis, que criam leis e não entendem o Mestre, não entendem o seu Mestre Jesus. Criaram e construíram leis umas em cima das outras, leis contrárias às próprias leis dos nossos antepassados. Isto é uma igreja que não entendeu Jesus. Foi São Paulo que não o entendeu, que construiu este edifício. E este edifício foi mal construído desde o início. Há um alicerce que está a falhar na Igreja Católica Apostólica Romana. Amada Igreja, esse pecado original, esse alicerce falso que vos tomba para o lado,
como a Torre de Pisa, e que, na vez de seres um edifício esplendoroso, sois um edifício tombado. Porque tendes esse pecado original. Se me seguirdes, se deres-me ouvidos, entendereis o Mestre, porque eu sou um discípulo do Mestre. Deus Pai Todo-Poderoso fez com que eu me tornasse um discípulo de Jesus Cristo, passado 2000 anos. Mas ouvi-me, Igreja, não vos quero mal algum. Vós, Igreja, deveis seguir os meus pensamentos, e se entenderes seguires-me, tudo bem. Se não entenderes-me seguir, tudo bem na mesma. Igreja, vós sabeis os desafios que enfrenteis. Em Portugal não há pastores. Os pastores estão todos a morrer. Neste momento, ainda tedes África, mas será por breves momentos na história do tempo, porque a humanidade vai ficar sem pastores. E uma igreja que somos todos nós, sem pastores, é um mundo sem orientação. Vós sois fundamentais. Vós transmitis e ensinais a fé. O que é fé? Que devemos ter fé. Mas como já vos expliquei, a fé, não sei se ainda tenhais entendido dessa forma, é uma construção. Até a fé é um caminho. Tudo isto deve ser ensinado às gerações vindouras, para não perdermos o espírito religioso. O espírito religioso é importantíssimo nas nossas vidas. A ciência é, o dia-a-dia é, mas essa parte divina torna-nos humanos. Senão, somos burros de carga, que andamos atarefados neste mundo, de um lado para o outro, a transportar cargas pesadas, a acumular palha no palheiro. Não passaríamos então de burros. E eu, humilde agricultor, acho que sou bem mais que um burro de carga, embora nos meus dias também o seja. O meu dia-a-dia passa muito por ser um burro de carga, transportando as minhas cargas. Mas nós, se nos ligarmos a Deus, à religião profundamente, não é só ir à missa, irmãos. Não vos iludeis. Quem vai à missa, entra na missa, sai da missa, não fez nada. Se vai lá ouvir, a debitar 2 ou 3 palavras, entram-lhe a 50, saem-lhe a 100, foi tudo muito lindo, mas não fica nada. Temos que começar, todos nós, quem assim o entender, a sua caminhada de desenvolvimento da sua fé. E essa é, sobretudo, uma caminhada interior. É uma caminhada interior que deve ser ajudada pela Igreja. Tem aí novamente um papel fundamental. Igreja amada minha, o meu pensamento agora está a dispersar-se um pouco. Tenho que me focar novamente naquilo que vos quero comunicar. Amada Igreja. Ora, Igreja, pastores dos pastores, vós nas vossas homilias, começai a ensinar como Jesus Cristo ensinava. Não debitem leis umas atrás das outras. Façam-no como o vosso mestre fazia. Debitem as vossas leis,
através de parábolas, de imagens. Coloquem todo o povo a ouvir, mas criem vós as vossas parábolas com o vosso coração. Criem as parábolas, as imagens que nos coloquem a pensar. Porque isso é possível. Porque graças a meu Pai, junto de mim, há um doutor da lei, um senhor padre deste mundo, que o tenta fazer, nas suas imperfeições, nas suas virtudes. E ele, que é um pastor de pastores, tenta fazê-lo. No meu entendimento, ele tem alguns, como é que eu vos hei de dizer? Ainda não entendeu quem era Jesus Cristo. Mas, dos doutores da lei que eu conheço, é talvez um dos que se mais aproxima do Espírito de Jesus Cristo. Jesus Cristo queria ensinar a vida, a lei, de uma forma eficiente. Colocar as pessoas a pensar, porque ele percebe que a lei é boa e só nos faz bem se nós seguirmos o caminho da lei dos nossos antepassados, da lei do Antigo Testamento. Nós percebemos que a nossa vida é mais fácil se não o seguirmos. Nós complicamos. Daí vem o ditado: a vida é fácil, mas nós complicamos a vida. Complicamos-a porque não seguimos a lei dos nossos antepassados e tentaram nos transmitir essa lei da melhor forma. E está dentro de nós esta forma de transmissão da lei, porque ao longo dos milhões de anos de evolução, o ser humano teve que saber transmitir a lei de forma eficiente. E isso está em nós. A transmissão de conhecimento através de parábolas, através de imagens, através de histórias. É assim que o ser humano transmitia conhecimento ao longo dos milhões de anos de evolução. E isso perdeu-se. Perdeu-se e Jesus Cristo viu isso. Não sei como, sinceramente. A mente brilhante daquele homem, daquele meu irmão. Como é que aquele homem, naquele tempo, percebe tal coisa? Porque já era um tempo de letras. Moisés começou a escrever as leis e tudo se transformou em lei escrita. E Jesus percebe que isso não é um caminho eficiente de transmitir a lei, porque nós ouvimos-a e não a entendemos, e às vezes entra a 100 e sai a 1000. Pastores do pastores, ouvi a minha voz, sem alterarem nada do que vocês são. Pelo menos façam-me esta vontade. Comecem nas vossas homilias a usar parábolas, histórias, imagens para transmitir a vossa lei. Era assim que meu mestre queria que vocês transmitissem a vossa lei. As vossas homilias têm que deixar de ser longas. Não. Façam parábolas recentes. Façam parábolas de hoje. Usem histórias de hoje para transmitir a lei antiga. A lei antiga é a verdadeira lei da vida. E ela é imutável, igreja minha. Atenção que vocês andam em caminhos de modernices. Andam aí têm vários pecadinhos no vosso pecadinhos. Como é que eu aqui he de utilizar uma palavra correta? Meu Deus, ajudai-me. A igreja tem, digamos, diversas incorreções. O edifício que é a igreja tem diversas incorreções. Igreja, não vos alarmeis.